Salve, salve família, bem-vindos a mais um Acertando as Contas, que é um programa que é uma parceria entre o Flow e o Santander para falar de dívida, para falar de dívida de vida, para falar de como isso tudo se encaixa na nossa vida hoje em dia. E a gente não tá falando só de grana não, estamos falando de várias coisas. Hoje o assunto, inclusive, é educação. E como a gente estava falando aqui antes, quem melhor para conversar comigo sobre isso do que Paulo Cruz? Obrigado, cara, por vir aí. Um prazer. Falar de educação que mudou minha vida várias vezes. Então é sempre importante, sempre bom poder trazer as pessoas a essa consciência de o quanto a educação é importante. Pois é. E, cara, você sabe assim, pô, o Santander, ele não é nem o banco, mas ele é a empresa que mais investe em educação no mundo inteiro. E, cara, eu tenho falado isso, inclusive, que, pô, eu tô cada vez mais gostando desse banco. E assim, é mais... É estranho falar isso, assim, pessoalmente, porque, pô, a gente geralmente não gosta muito de banco, né, cara? A nossa relação imaginativa com o banco não é muito boa. Não é muito boa. E saber isso, assim, né, ó, tem um banco que é quem mais investe em educação no mundo, já dá um outro... Pois né, cara, e assim, eu tenho falado mesmo com os meus aqui, com o pessoal do banco também, que, cara, nossa, porque é uma parada que eu realmente acredito, sabe? Eu também já fui professor e eu também já estive na sala de aula, já vi. Eu vim de um lugar que a educação é uma parada que falta, sabe? E eu sei o poder transformador da educação porque eu já vi acontecendo, sabe? A educação me ajudou a mudar de vida algumas vezes também, sabe? Então, cara, é muito interessante. E assim, eles estão fazendo agora, bom, falando especificamente do que está acontecendo essa semana, o Santander, ele tem soltado ao longo do... Bom, tá soltando, já acho que é a terceira oferta, que por assim dizer, que eles soltam. Eles estão fazendo isso numa base de semanal. E essa semana tá rolando, cara, bolsa de estudo de inglês para uma galera, para os clientes, cara. Sabe? É o quê? Um monte de bolsas. São quantas bolsas que tem lá? Infinito, pode falar. Mais de 1 milhão de bolsas, cara. É 1 milhão ou é 1 bilhão? Milhão. 1 milhão já é bastante. Nem tem 1 bilhão de brasileiros, né? Sei lá, né? Tem 1 bilhão no mundo, né? Por aí. Então, é um pouco mais, né? Mas aí, ó, se você é cliente Santander, tá afim de estudar inglês, cara, o inglês, inclusive, ele muda a tua chance de ser promovido, ele muda toda a tua perspectiva de vida. Então é muito importante que você saiba, no mundo de hoje, falar inglês. Se você não sabe, tá dando mole, tá? E se você não sabe e é um cliente Santander, você tá dando mole 2 vezes, porque tá rolando a bolsa lá, só você entrar no link que tem aqui no comentário fixado e no QR Code tá passando ao longo do programa aí também, pra você ficar por dentro e não deixa passar essa oportunidade, cara. Porque assim, o que a gente vai falar aqui hoje sobre educação, falar inglês é uma parte muito importante disso. Fundamental hoje. Tem uma galera que acha que educação é ensino superior, Paulo. Tem muita gente que muda de vida sem a necessidade de um plano, de um ensino superior. Tem gente que muda de vida aprendendo em casa, pelo YouTube, por cursos livres, por EAD, que pode ser um curso de educação superior ou não, né? E, cara, no teu caso, por exemplo, você é um professor de ensino médio, né? Ensino médio. Cara, como é que é saber que você faz parte da transformação de toda uma juventude, cara? Olha, é desafiador, né? Porque, primeiro, quando eu fui para docência, eu não tinha muita ideia do que... E eu fui tarde, porque eu tive uma outra carreira anterior e fiquei 20 anos trabalhando... Era um cara do TI, né? Trabalhei 20 anos com tecnologia. Então, quer dizer, eu me formei em TI e aí isso já mudou a minha vida, né? A primeira vez. Depois, no meio do caminho, falei, não, eu sou um cara de humanas, então vou ter que fazer outra coisa. E aí voltei, fui estudar de novo... E aí fiz filosofia e aí a educação transformou minha vida de novo, né? Então, e quando eu fui para docência, isso foi em 2014, então quer dizer, relativamente recente, eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar, né? Mas não demorou muito tempo para eu perceber que o problema está na base, né? Tá no ensino básico. Então, toda aquela ideia que eu tinha de dar aula em faculdade, tudo aquilo foi por água abaixo. Eu falei, não, é aqui que eu tenho que ficar. Eu acho que você ia transformar menos, né? E o funil para chegar ali é diferente. Exatamente. Né? Então, assim, se eu acredito na educação como um conjunto de saberes e não só um diploma, então eu falei, bom, então quer dizer, eu tenho
capacidade de contribuir para que esses alunos, ou uma parte deles, ou sei lá, né, cheguem naquela linha de corte da universidade já melhor preparados. Aham. Então a ideia minha sempre foi essa, assim, né? Então, quando eu vejo que isso funciona, e claro, hoje com a situação da educação no Brasil, que a gente sabe como é que tá, quando a gente vê isso acontecer, cara, é muito gratificante. Assim, você receber mensagem de aluno, tô na faculdade tal, poxa, você foi importante pra minha vida, e não sei o que. Isso é muito bom, né? No teu caso tem um outro negocinho aí, que tu é um professor famoso, né, cara? Então... Que é outra coisa completamente, assim, que nem passava pela minha cabeça, assim. Eu queria dar aula, eu falei, vou me formar, vou entrar em sala de aula e vou ficar lá. Então, quer dizer, eu ser essa pessoa que eu sou hoje, foi algo que aconteceu por conta da educação, obviamente por conta da educação, porque tudo que eu sei que eu conheço é porque eu estudei, né? Não só lá na faculdade, mas tudo aquilo que eu descobri fora da faculdade. Então, é algo que aconteceu meio que resultado do trabalho, assim, né? Cara, muitas pessoas diriam que você fez uma escolha de sair do mercado de tecnologia da informação e tal para dentro de uma sala de aula. As pessoas diriam que você fez uma escolha equivocada. Muita gente. Porque, cara, a gente sabe como o professor é tratado, como é o salário do professor, assim, falando de maneira clara. E, putz, cara, você foi para um caminho que eu acho muito bonito, que é um caminho de, cara, eu tenho uma... Não é isso aqui vocação, que eu queria né? fazer. Eu tenho um negócio aqui que me move com mais força, que é a vontade de transferir aquele conhecimento que tu adquiriu e a tua visão de mundo e a tua vivência e tudo isso de uma forma para que os moleques, para que os teus alunos podem ter a oportunidade de enxergar. Cara, porque a tua matéria, ela é uma matéria que eu considero essencial, cara, que é a filosofia, que é pensar no Pode mundo. ser muito chato, né? Eu não consigo pensar que pode ser chato. Na escola, assim, no ensino médio, eles não querem saber muito disso, assim. O aluno tem que gostar já anteriormente, porque ele vai chegar lá e tal. Então, assim, pode ser muito maçante, mas pode ser legal. Eu faço um esforço para que seja legal. Eu gosto de interagir, gosto de questionar, gosto de fazer confusão em sala de aula, assim, aqueles debates e tal. Então eu gosto. E acho que nesse sentido eu sou platônico, assim, que eu acho que a gente aprende discutindo, né? Conversando e tal. Então, isso é a melhor educação que há. Então, eu aprendi assim e eu tento ensinar assim, né? Chamando para conversar, para dialogar. Então, eu pego aquele monte de ideias diferentes que tem na sala e a gente vai conversando e trazendo outros elementos. Isso é muito bom. E é educação, não é nada além disso, né? Não é nada além de você juntar um conjunto de informações e desse conjunto de informações você extrair outro conjunto de informações. É isso, né? Mas, cara, como é que tu chegou a essa conclusão? Porque, assim, é o quê? Tu sente que tu tinha ali uma dívida de vida, sei lá, uma missão mesmo? É isso que te move? Porque muita gente te chamaria de maluco, cara. É vocação. Igor, assim, eu digo sempre que é clichê pra caramba falar isso. Mas... Eu falo um monte de clichê que é verdade, pelo menos pra mim, né? Pelo menos eu acredito que seja verdade. Ou às vezes eu deixo claro, inclusive, eu falo, cara, olha só, isso aqui que eu tô falando não é pra parecer bonitinho, não. É porque funcionou, é assim que funciona pra mim, na minha cabeça. Então, continua com o teu clichê. Então, assim, a educação me chamou, entende? Assim, chegou uma hora que eu falei, não dá mais pra eu correr pra outro lugar. Tanto é que quando eu sentei com o dono da empresa que eu trabalhava e que eu já conhecia há muitos anos, é meu amigo até hoje, e falei pra ele que, agora chegou a hora, eu tava há 11 anos na mesma empresa. A empresa começou, eu comecei junto com ela, eu entrei, nós éramos em 7, 8 funcionários, eu saí, tinha mais de 60. Aí ele olhou pra minha cara quando ele falou, tá, mas você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou dar aula. Ele falou, tá, mas assim, você não ganha mal aqui, como é que você vai fazer? Preocupadaço, assim, né? O ano passado a gente almoçou junto, ele falou, sabe por que eu deixei você ir embora? Porque eu pensei o seguinte, eu me convenci, quando na minha cabeça veio o seguinte, tá bom, a gente deixa ele, se der errado a gente traz ele de volta.
Porque ficou todo mundo meio Ele tá apavorado. esperando, né? Até agora. Pois é, agora ele já se convenceu, né? E aí, assim, eu falei pra ele, não é mais dinheiro. Não é mais... Não dá mais pra eu esperar agora. Eu tenho que sair. Isso porque eu já tinha tentado fazer isso há 10 anos antes. É. O start na minha cabeça de que eu era professor foi em 2004. E eu saí da empresa em 2014, 10 anos antes. Que eu surtei na empresa, o meu diretor ficou olhando pra minha cara, viu que eu não tava rendendo, e ele me perguntou, o que tá acontecendo, tal. Falei, bom, o que tá acontecendo é que eu quero que você me mande embora. Ele tomou um susto e falou, você é louco? Como assim? Falei, não, eu não quero. Eu descobri que eu sou professor, eu vou dar aula. Falei, tá, mas você vai dar aula do quê? Você não tem informação para lecionar. Eu até sei que você gosta disso e tal. Eu tinha dado um treinamento lá para uma empresa que era nossa parceira, o pessoal tinha gostado. Falei, mas não é assim, né? Falei, não, acho que você precisa parar, pensar um pouco, conversa com o teu pai, conversa com a tua esposa. Eu tinha acabado de casar, cara. Foi o ano que eu casei. Cara, não, dá um tempo. Falou, vou te dar 2 semanas para você pensar. Nessas 2 semanas eu conversei com o meu pai, com a minha esposa, aí eles colocaram meu pé no chão de novo, falaram, calma, não é assim e tal, né? Aí eu demorei mais 10 anos, voltei pra faculdade, fui estudar de novo, aí comecei do zero, né? E tu estudou essa tua segunda faculdade, como é que foi o processo pra tu conseguir se formar? Foi uma faculdade privada? Foi uma faculdade privada. E como é que tu fazia pra pagar isso aí, cara? Eu tava trabalhando, né? Então eu fiz a faculdade enquanto ainda trabalhava com TI. Consegui uma faculdade perto, porque o trabalho me consumia quase completamente. Aí eu consegui uma faculdade perto e que não era muito cara, assim, né? Eu tinha acabado de casar, tinha um monte de coisa pra resolver e tal. E aí falei, bom, aqui pelo menos eu consigo manter. E aí eu fiz, né? E me formei. E aí quando eu saí, em 2011... Aí ainda demorou, né? Então, quer dizer, eu saí, me formei em 2011, foi só no final de 2013 que eu tive esse... bom, agora chegou a hora. Cara, eu te conheci, eu descobri quem era o Paulo Cruz, vendo a maneira que você interagia no Twitter, principalmente. Interagia bastante com o Alê Santos, né? E, cara, eu achava aquilo incrível, porque o que me chamava a atenção era a maneira de você expor as suas ideias que eram dissonantes das ideias do Alê, principalmente, mas o nível de respeito era uma coisa que me chamou muita atenção, cara. E é por isso que essa é uma das razões para eu te admirar e ter e eu já vi seu trabalho e tudo mais, e é interessante como você se coloca de uma forma contundente e respeitosa ao mesmo tempo. E isso é uma construção que eu acredito que vem com a educação, mas vem também com a maturidade, cara. Mas tu sempre foi assim, cara? Ou tu já foi aquele cara mais... Não, já tive minha fase rebelde, revoltado, já fui um monte de coisa na vida. Mas chegou uma hora que... Mas é educação, sim, é educação. A maturidade vem com ela também. Mas assim, é aquele negócio, a gente tá falando de educação. Tem uma coisa que a gente meio que perdeu aqui no Brasil, talvez no mundo, assim, que é encarar a educação, como eu falei anteriormente, como um processo formativo. Que não é só você ir lá estudar para pegar um diploma. Ou fazer uma prova. A molecada hoje entra na escola e fica esperando... Fica 10 anos, ou acho que 11, não sei quanto tempo que é o ensino básico, para fazer uma prova. Então eles começam a estudar, quando eles começam a tomar ciência de quem eles são, né? Eles começam a se concentrar em fazer uma prova, fazer um Enem, fazer um vestibular e tal. Então, tá todo mundo concentrado nisso. Aí o sujeito vai para a faculdade já com aquela cabeça de que ele tem que ter um diploma para arrumar um salário melhor. Mas eu não penso educação assim. Educação é um processo longo, formativo, em que você vai se educando ao longo desse processo, né? Então, toda a ajuda, por exemplo, de educação que vem durante esse processo, quem tem ciência disso, caramba, a pessoa pega, né? Então, quer dizer, Santander tá dando bolsa de estudo de inglês. O sujeito, se ele entende isso, não só a importância dele, sei lá, arrumar um emprego melhor e, né, por causa do inglês, mas, cara, poder ver um filme sem legenda, poder ler livros em inglês. Tem um monte de livros em inglês de graça. Mas você entra aí no site de compra de livro de graça de inglês, tem um monte. Então, assim, o sujeito poder fazer isso, quer dizer, é mais do que ele ter uma oportunidade de ganhar mais.
É claro que isso é uma consequência também, mas assim, você se torna outra pessoa através da educação. Mas não é muito difícil você comunicar isso para um adolescente, cara? É difícil, porque assim, quando eu dei aula de inglês, eu pegava todas as faixas etárias. Então eu dava de manhã, eu era o cara que sentava no chão com a garotadinha e cantava musiquinha e pegava... Também fiz isso. Fichinha com as paradinhas, não sei o quê. Um pouquinho mais tarde já tava lidando com os adolescentes, que era aqueles moleques, cara, pô, eu tô aqui só porque meu pai mandou, e não sei o quê. Eles não conseguem ver valor naquilo. Sim. E é interessante ver essa parada, porque essa transformação ao longo do meu dia que eu tinha. Que assim, aí depois à noite, quando eu ia dar aula à noite, eram os caras que... Puta, eu devia ter estudado, cara, quando meu pai me colocou no curso e agora eu tô aqui, tô precisando, não sei o quê. É toda uma... Assim, tem uma... É engraçado, é um estudo antropológico. Tu vê, assim, como é a curva da percepção da educação nas diferentes idades, cara. E, pô, eu percebi que, assim, era muito difícil mesmo. A gente tinha que usar de subterfúgios ali pra transformar aquilo em algo interessante, pra que o moleque, ele aprendesse... a despeito do fato de não querer estar ali. Sim. Sabe? E transformar aquele momento ali que ele precisava, que pelo menos eu tinha a missão de ensiná-lo, então eu misturava educação com entretenimento pra poder fazer, sei lá, tentava viajar nas paradas pra engajar a molecada, porque é muito difícil um adolescente que tá preocupado com o que vai acontecer no futuro, ou como aquilo é importante para a construção de ser humano que ele vai ser depois no futuro, cara. É muito difícil. É a parte mais difícil. Mas assim... Mas tu lida só com adolescente? Então, eu dei aula para criança numa escola privada, que eles tinham filosofia para ensino fundamental 1. Então era um barato, assim, né? Eu trabalhava basicamente em conto de fada e moralidade em conto de fada, virtudes cardeais, era mó barato. Então, e também, agora eu tô dando aula só para o ensino médio, tá? Então, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. É muito difícil, mas é assim, eu também tenho esse negócio de tentar juntar entretenimento com a educação. Então, sei lá, vejo muito filme, vejo muita série, ouço muita música, leio muito livro, e eu levo isso para a sala de aula, né? Então, vocês viram tal série, viram tal filme e tal? Então, esse é um ponto. O outro ponto é você, por exemplo, nesses debates que eu gosto de fazer em sala de aula. Então, o sujeito percebe que, assim, olha, a sua opinião, ela vale até certo momento. Daqui para frente é conhecimento. Se você não souber, não adianta você falar. E conhecimento é você ir atrás, né? E às vezes conhecimento custa. Então, as pessoas, eu gosto de livro, compro livro. O livro é um produto no Brasil que é caro, entre aspas, né? Então, você tem que investir, é um investimento. Você investe um monte de coisa, você investe o tempo, você investe a grana, você investe, sei lá, você sacrifica muita coisa também. O adolescente não quer essa parada, Paulo? Não quer, mas é importante ele saber que ele vai precisar daquilo. Porque vai. E assim, o drama hoje é exatamente esse. Eu tenho um filho adolescente. Então, assim, a gente vai ver uma geração que vem chegando aí para assumir os postos de trabalho que está muito mal preparada. Então, quer dizer, antes da gente ver o resultado disso, a gente já tem que vir preparando a que vem atrás dessa, né? Então, esse processo de conscientização é um processo da sociedade como um todo. Infelizmente, hoje tem pais que não esquentam muito a cabeça e tal. Então, você imagina, né? Assim, que meu filho esse ano vai fazer a formatura. Ele se formou no 3º ano do médio. Um monte de amigos não vai fazer. E aí, uma hora ele perguntou pra mim qual era o sentido de fazer isso. Eu falei, cara, tem muito sentido. É uma fase da sua vida que tá terminando para começar outra. É um rito de passagem importante. Mas nem isso muitos deles têm hoje. E aí, soma-se a isso os pais que também não esquentam bem a cabeça. Então, o sujeito vai perder a formatura do ensino médio, que é importante. Ele nem sabe o que é. O meu não vai, porque eu falei, não, você vai fazer. Vai lá, você vai se divertir e tal, mas é importante para você fazer isso. Né? É um rito importante. Não só esse, como vários outros ritos. Então, quer dizer, numa sociedade que tudo é volátil, as pessoas vão perdendo o contato com essas coisas que são importantes. Então, o meu trabalho de professor é ajudar, né, com que eles entendam a importância dessas coisas, por exemplo. Sim, concordo. Eu gostaria mesmo que a gente vivesse numa sociedade um pouco mais consciente do valor da educação. E eu falo isso
porque eu vejo isso no meu dia a dia, no meu trabalho, que apesar de não ser um trabalho diretamente de educação, eu tento chamar a atenção para o fato de que pensar é importante. Exatamente. E pensar tem sido uma parada que que a nossa sociedade tem deixado um pouco de lado. Que, hoje a gente compra filosofias prontas, hoje a gente compra narrativas prontas. Não quero muito ter o trabalho de... cara, aquele cara ali, ele já pensou esse bagulho aí 200 anos atrás, então agora eu vou repetir o que ele tá falando, sem levar em consideração que os problemas mudam, que a sociedade muda, que tudo evolui, o tempo passa, malandro. E agora a gente tem novas discussões e novos pontos de vista que não eram possíveis há 200 anos atrás. Sim. Hoje a gente tem a velocidade da informação, é um absurdo. A gente nem sabe lidar direito com isso, exatamente, na minha opinião. O que é um problema, né? Como é que problema. A gente consegue filtrar a informação importante? Né? Como? Então, assim, a capacidade, por exemplo, a gente chegou aqui, aí ofereceram pra gente um roteirinho. A gente bate o olho, você é um cara experiente nisso. Você bate o olho, dá uma lida, tal, beleza. Eu bati o olho, dei uma lida, beleza. Mas eu conheço zilhares de pessoas que vão ler um papel como aquele e não vai entender. Não vai entender um papel simples, com um roteirinho simples, assim. Um monte de gente. Então, assim, eu acho que as coisas são, de certo modo, cíclicas. Então, assim, talvez vai piorar um pouco, mas a gente tem que estar preparado para quando as coisas precisarem melhorar. Porque eu acho que vai chegar um momento que eles vão falar, gente, não dá mais. Acho que a gente cruzou uma linha, vamos dar meia volta e vamos voltar lá. Aí, quando voltar lá, eu aqui vou estar esperando. É isso. Né? Então, quem se preparar a tempo, e esse acho que é o chamado, né, que a educação faz ainda agora para todo mundo, vai piorar? Vai. Mas vai ter que ter gente preparada para quando aquela parte, o grosso da sociedade, olhar para trás e falar, caramba, onde a gente que perdeu a rota? Perdemos ali, vamos lá, atrás daqueles caras lá. E sempre na educação que perde a rota, não é? É lógico. Sempre é no mesmo lugar. É na educação. Todas as discussões que hoje se levantam, as mais frívolas até as mais complicadas, elas passam por um processo de educação. Não tem jeito. Nem da pessoa... É o que eu falei. Se a pessoa vai ler ela quer se informar sobre alguma coisa... Agora tá entrando esse papo de inteligência artificial. As pessoas não vão querer nem se informar por nada. Ela vai digitar lá um negócio e a coisa vai responder. Mas depois que isso também passar... né? Então a pessoa tem que ter capacidade de se autoeducar, por exemplo. Então, quer dizer, ler um texto e entender. Isso é educação. Então quanto mais ela lê, mais ela vai aprender. Mas isso exige esforço e exige, muitas vezes, dinheiro. Uma boa educação no Brasil custa. Então a pessoa precisa ter recurso, se ela quiser. Porque se ela for depender do ensino público, por exemplo, vai ter muito mais trabalho para chegar onde ela quer chegar. Eu não acho que seja impossível, porque eu vejo. Precisa ter mais vontade. Precisa ter mais vontade, precisa ter mais determinação de enfrentar os desafios que a educação pública tem para ela conseguir chegar onde ela quer. Então, uma educação privada vai te abrir mais espaço para você fazer isso. Mas custa, né? Então custa. A pessoa precisa ter lá um recurso que é a grande dificuldade de grande parte das pessoas, né? Cara, uma parte da minha formação... eu sei exatamente o que você está falando, porque teve um pedaço da minha... Por exemplo, eu dei aula de inglês de 2009 até 2016. Cara, você sabia que eu aprendi inglês sozinho? Eu ouvi você falar já sobre isso. Eu lembro de... Assim, eu sempre gostei. Isso é interessante, né? Porque o lugar que eu tô hoje, às vezes eu penso assim, cara, não tem nada a ver como é que eu vim parar na internet, num programa de ficar falando e tal. Mas eu sempre soube que eu ia trabalhar com comunicação, mas eu achava que eu ia ser professor o tempo inteiro, tá? Não deixou de ser. Tá. Vou levar... Assim, eu considero um elogio isso. E, mas assim, é verdade. E aí, assim, eu sempre gostei de português. Eu era um moleque que... Eu vou contar aqui, inclusive, uma besteira que eu fazia na escola, que você vai me julgar. Você que é professor ativo, você vai me julgar. Mas, por exemplo, na escola, eu sempre gostei muito de português, sempre gostei muito de inglês, de línguas em geral.
do aspecto da comunicação, sabe? E, pô, eu era um moleque que alguém fazia a minha prova de física e eu fazia a prova de inglês dos outros, tá ligado? Mas isso é muito interessante, né? O que tem de interessante em alguém fazer minha prova de física, Porque isso joga Paulo? a gente na discussão sobre o currículo, né? Era aí que eu queria chegar. Aí que eu isso. queria chegar. Não tem flexibilidade. O que tu pensa sobre a maneira que a gente pratica o ensino básico e médio hoje, cara, no Brasil? Eu acho que tem um conjunto de disciplinas que tem que ser estanque. Então tem que ter sempre e tal. Beleza. Mas acho que tem que ter um momento que a coisa precisa se flexibilizar. Né? A dificuldade é como é que faz isso em larga escala. Né? Precisa ter um projeto de educação do país e tal para levar para esse lugar aí, para esse caminho, né? Tem escolas privadas que já fazem assim, o que é interessante, né? E a escola pública está tentando encontrar esse caminho agora, com o novo ensino médio, com escola de tempo integral e tal, que eu acho que vai ser um desafio tremendo, porque não tem estrutura alguma para acontecer isso. Mas eles acharam que devia começar de alguma maneira, começou assim mesmo atabalhoado. Mas é importante, então quer dizer, o meu filho, por exemplo, voltando a falar ele não gosta de matemática, eu também não gosto. Mas para eles foi um problema. Pra mim foi um problema do sujeito também. Dele passar mal, assim, sabe? Falar, tem prova de física hoje, o sujeito passar mal. Porque não gosta. Eu também, eu fiz TI, não gostava, mas fazia. Ainda tinha aquela resiliência, a palavra da moda, né? De fazer. Tá na moda. Tem que fazer, vou fazer. Mas, pra você ver, eu tive 20 anos de TI pra falar, não é mais isso, é aquilo. Mudei no meio do caminho. Muita gente não consegue, fica trabalhando a vida inteira com uma coisa que não aguenta, porque tem que trabalhar com aquilo. Então, o currículo precisava ser flexibilizado de alguma maneira para que você não ficasse assim, né? Preso em coisa que a tecnologia entra nisso, na tua opinião? Porque assim, eu dou muito valor, hoje tem muita coisinha que eu aprendo, algumas, assim, não são tão formais quanto disciplinas que estão sendo estudadas e ensinadas há muito tempo. Mas assim, tem muita coisinha, cara, de política, de filosofia, umas paradas, pontos específicos que eu me educo usando o que tem disponível na internet. Então assim, a tecnologia me ajuda bastante a me manter não só atualizado, mas também a pensar um pouco melhor, até porque eu sou esse cara que gosta de ver o que, por exemplo, eu seguia você e seguia o Alê. Eu sigo o Lula e eu sigo o Bolsonaro também. Então, assim, eu sou o cara que eu tô de olho no que tá acontecendo. E nesse sentido, assim, a tecnologia me ajuda bastante porque, assim, tem muito conteúdo no YouTube mesmo, assim, vídeo. Tem muito conteúdo espalhado pela internet. Eu prefiro ler do que assistir vídeos, inclusive. Mas eu entendo a galera que prefere assistir vídeos, né? Mais rápido e tal. A tecnologia, ela tem um papel... Eu acho que ela tem um papel importante hoje e eu acho que ela vai ter um papel fundamental amanhã, sabe? E talvez seja um outro desafio a gente fazer com que a educação passe pela tecnologia de uma forma eficiente. Até porque, assim, a gente sabe como é essa tela aqui e como essa tela aqui é capaz de nos tirar do que a gente estava fazendo, né? Assim, de nos distrair e tudo mais. Como é que tu faz? Como é que você pensa? Especialmente agora. Teve o lance da pandemia e tal. Você deu aula digital, não é? Sim. Então, cara, já teve ali, de uma forma meio atabalhoada, de uma forma meio goela abaixo, a entrada da tecnologia na educação. Mas eu acho que esse é só o começo. Esse lance da aula à distância, isso é só é a primeira vez que a gente, de fato, usou de forma institucional ou de forma geral a tecnologia na educação. O que vem depois, Paulo? Eu acho que ele tem um problema anterior para enfrentar. Por exemplo, no ensino público, uma parte considerável, para não dizer a maioria, dos alunos não tinha recurso para assistir aula online, por exemplo. Não tinha computador. Quando tinha o computador, não era bom o suficiente. Professores, né? Aconteceu isso com professores. O meu computador não dá, a minha internet não dá. Então, como é que faz? Teve gente que teve que comprar do bolso um computador novo, porque eu tinha facilidade, porque eu já fazia isso em casa, já dava aula online, já gravava minhas aulas e tal. Então, para mim, não foi tão difícil, mas teve professor que teve que fazer
uma dívida no banco, por exemplo, para comprar. Teve que falar, não, vou ter que ir lá fazer um empréstimo e pegar. No ensino público teve lá uma facilitação do Estado e tal, mas muita gente precisou. Então imagina, mas na casa das pessoas, nas periferias do Brasil aí, quanta gente que não pôde estudar porque não tinha como, não tinha computador, não tinha internet, o celular era ruim. Então, esse é o problema, acho que a gente tem que enfrentar primeiro. Né? Como é que a gente resolve isso de alguma maneira, que as pessoas tenham acesso ao equipamento. Então, é um desafio para o Brasil. O Estado, eu não sei se o Estado dá conta disso tudo. Acho que tem que ter parceria público-privada de alguma maneira para fazer o hardware chegar nas pessoas, né? Então, depois que isso acontece, aí a gente começa a planejar. A gente começa a planejar, né? Porque aí dá condições da pessoa poder estudar e usar a tecnologia de uma maneira inteligente onde ela estiver. Aí o segundo desafio é isso, como usar de maneira inteligente. Pois que assim, o que teve de molecada aí que, pô, talvez você tenha passado por isso. Uma molecada que, pô, tá ali, mas não tá ali. Tá, mas foi só isso, né? Era um ou outro que tava no jogo, né? A maioria, no jogo assim, no jogo de estudar. A maioria tava no outro jogo, né? Deixava lá a tela, né? Tá aqui a câmera dele a câmera fechada. Tá... Não, câmera fechada. Tá focado. Câmera fechada. Câmera fechada. O cara tava dormindo, tava em outra. Aí a escola, no começo, tentou forçar. Não, tem que estar todo mundo com a câmera aberta. Aí, aí reclamaram, tá bom, pode ficar com a câmera fechada. Então, aí, né? Mas eu dei boas aulas online, assim, não foi tudo uma grande tragédia, assim, do ponto de vista da educação, mas foi um desafio gigantesco, assim. Na tua escola não tem, na escola que você trabalha, nas escolas que você trabalha, não tem ensino técnico, não, né? Não. Eu cheguei a fazer, eu fiz o Cefet, que acho que mudou de nome, mas é federal, é uma escola federal. Ainda é esse nome. Em São Paulo que é outro, mas no interior, Minas, é Cefet. E, cara, eu comecei, isso é uma outra parada, porque assim, a visão que os nossos pais têm sobre a educação, ela tem muito a ver com os nossos pais e não necessariamente com a gente. Por que eu quero dizer com isso? Meu pai e minha mãe, eles encheram meu saco para eu ir para uma escola técnica. Eles tinham 2 motivos, tá? O primeiro era a garantia de uma escola de qualidade pública, porque eles não tinham como pagar. E o segundo motivo era você vai ter um emprego arrumar um trampo. E você vai sair dali e vai arrumar um trabalho, tudo as coisas vão ser mais fáceis e tal. Só que ninguém levou em consideração, eu entendo assim, eu não fico chateado nem nada, mas no meu caso, cara, por exemplo, o ensino técnico que tinha na minha época, assim, eu fiz em 2 escolas. O primeiro ano, a primeira prova que eu fiz, eu fui para estadual. Eu estudei 1 ano de edificações no Ferreira Viana, lá no Rio de Janeiro, que é estadual. E aí minha mãe ficava, não, cara, tem que ir pra federal, 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 tem que ir pra federal. Aí eu fiz a prova. Que prova difícil, inclusive, cara. E eu me salvei, sabe em quê? Salvei em redação, português e inglês, cara. Porque as outras eu ficava meio mais ou menos, mas nessa eu mandava muito bem. E aí passei e fui fazer eletrotécnica. Cara... Edificações e eletrotécnica. Nada a ver comigo. Eu fiz eletrônica também, né? Eu fiz técnico também. Cara, o meu professor de eletricidade, ele deve me odiar até hoje. Não tô de sacanagem. Teve uma prova que, assim, eletricidade é basicamente matemática, né? É uma parte da física. Física. Né? Falando que tem muita continha, onda, fase, não sei o quê. E, cara, aquilo ali era uma parada que... eu não funcionava com aquilo ali, sabe? E aí teve uma prova dele que eu fiquei... assim, tinha as perguntas, fazia uma pergunta, minha resposta, sei lá, eu não fazia ideia, daí eu contava uma piada. Escrevia uma piada na parada, desenhava aquelas paradinhas do Chaves, lembra? Do Chaves lá da máquina registradora de uma tecla só, do mexicano fritando um ovo visto de cima. Ele me proibiu de entrar na sala dele depois disso. Mas pra mim, isso daí foi, cara, isso aqui não dá pra mim, eu vou seguir meu caminho. E aí eu comecei a estudar de forma mais profunda o que eu realmente gostava e de forma autônoma, que foi
estudar inglês. Eu já sabia inglês, assim, porque eu procurava saber e o meu gatilho foi o videogame. Olha que loucura. Eu queria entender o que estava acontecendo no videogame ali, que era tudo em inglês na época. Hoje os caras dublam em português, nada contra, mas hoje dublam em português, é tudo em português, isso aqui. Na minha época lá, forçava a gente a querer saber inglês. E, pô, eu lembro, cara, que eu tinha R$2 na mochila e lá no Largo da Carioca tinha de vez em quando uns sebo ao céu aberto. Os caras botavam umas tendinhas lá, um monte de livro. E eu lembro que eu cheguei e comprei cara, R$2 dava pra comprar coisa, hein? Porque eu comprei um dicionário velhão, português e inglês, e um livro que eram 4 peças do Shakespeare, em inglês. E aquilo ali foi um ponto assim que eu nunca mais vou esquecer, que eu tava mesmo tentando aprender o bagulho profundamente, sabe? Tanto que quando eu cheguei na cultura inglesa, ninguém acreditava que eu sabia inglês. Porque eu não tinha um papel pra mostrar que eu sabia inglês. E aí me pediram pra fazer lá uma prova de Cambridge pra conseguir um certificado e tal, não sei o quê. Aí eles queriam que eu fizesse o primeiro nível. Aí, pô, fui olhar aquela prova lá, pô, eu sei, isso aqui é mole. Aí fui pro segundo, são 3. Fui pro segundo nível, que é o avançado. Aí eu olhei assim, putz, cara, deixa eu ver o próximo. Quando eu fui pro próximo, que é o de proficiência, geralmente quem faz esse certificado é só a galera que dá aula, é um linguajar mais acadêmico e tudo mais. Aí o cara, eu vou nesse aqui sinistrão. Pra não aparecer nos registros lá da filial que eu trabalhava na cultura inglesa, eu fui me inscrever. Lá no Rio, pelo menos, tinha um monte de filial e só 2 que eram franquias. O sistema da franquia era fora do sistema da filial. Tá. Então eu fui pra longe pra cacete, fui em Duque de Caxias, me inscrevi lá, porque lá a galera de Botafogo, que era onde eu trabalhava, não tinha como saber. Me inscrevi lá. Fiz a prova, passei. Quando eu passei, cara, eu lembro de chegar na filial, todo mundo chocado. Porque na minha filial, eu era estagiário, na minha filial só tinha um professor, acho que eram 25 professores, só um tinha esse certificado. Professor já tava lá um tempo, não sei o quê. E, pô, essa foi a segunda vez que a educação mudou a minha vida, porque eu peguei esse diploma, esse certificado internacional, e fui promovido no mês seguinte. Assim, na primeira oportunidade eu fui promovido, sabe? Mas foi muito esforço, sabe? Eu tô contando isso porque eu estudei muito por conta própria, sabe? Eu sabia que a educação tinha o potencial de mudar a minha vida de verdade mais uma vez. E tem. Sabe? E tem mesmo. Tem mesmo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Isso era uma parada que eu tentava mostrar pra molecada o tempo inteiro. Isso é uma parada que até hoje... de uma forma mais branda, talvez, porque eu não estou na sala de aula e tal, mas toda vez que me perguntam eu falo que pensar é muito importante e a educação, ela tá, na minha opinião, intrinsecamente ligada a pensar. Sim. Né? Sim. Pô, a tua matéria, inclusive, gente, ó, vamos pensar nisso exatamente. Aqui, né? Exatamente. E pensar na sua vida privada e pública é uma parte fundamental, né? Porque se você não pensar, você age só pela emoção, faz besteira. Então você tem que equilibrar as coisas, né? Assim, vira massa de manobra pra quem quer te levar por qualquer caminho. Exatamente. Né? É muito fácil você dominar intelectualmente um cara que não tá bem lembrado. Bem lembrado. Né? A situação atual nos mostra que é isso. Muita gente vai sendo levada assim. Por quê? Porque não consegue discernir as coisas direito. E discernir as coisas é educação. É saber entender o que está acontecendo. É olhar para um lado, para o outro, olhar para e falar, não é. É entender o que está acontecendo. Isso exige um nível mínimo de educação. Nesse sentido profundo que eu te falei anteriormente. Né? Não só porque tem muita gente que tem diploma aí, né? E que está aí, largada. Então, quer dizer, é entender a educação como um processo de formação mesmo. Então, isso exige esforço, exige muitas vezes dinheiro, né? E exige que você tenha certeza onde você quer chegar. E num país como o Brasil, em que as pessoas saem fazendo aquilo que elas podem fazer para comer e pagar um aluguel, né? Então, quando você encontra uma oportunidade de fazer algo e que você não precisa se preocupar, por exemplo, com o custo daquilo, né? Ou quanto você vai precisar para terminar aquilo, sei lá. Então, isso é importante pra caramba, né?
é importante pra caramba. Paulo, cara, parabéns pela tua trajetória, de verdade. Eu falo isso de coração, cara. O que você faz é clichê, mas o que você faz é muito bonito, cara, de verdade. Essa é uma das, como eu te disse, essa é uma das principais razões para eu te admirar o tanto que eu te admiro. Obrigado por esse papo, obrigado por vir falar um pouquinho de educação comigo. Eu que agradeço. E, cara, você que tá assistindo aí, eu já disse anteriormente aí, mas o Santander, ele realmente está empenhado em ajudar você a se educar melhor, tá? E uma dos indicativos, esse não é o único, tá? Se você procurar saber, você vai encontrar mais. Mas tá rolando agora, essa semana, entra lá no site deles, tá aqui na descrição, tá também no QR Code que passou ao longo do programa. Bolsas de estudo aí para você aprender inglês e se desenvolver, tá? Não é só para você arrumar um emprego novo, mas é para você se desenvolver, é para você se tornar um ser humano mais completo, tá? E para se tornar um ser humano mais completo sem passar pela educação, meu irmão, eu acho que nem existe esse método, né? Tem gente que consegue, mas o custo depois é maior. É melhor ter com uma coisa mais perene e segura. E a educação é essa coisa. Eu concordo. Então, obrigado mais uma vez, Paulão. Obrigado pela moral, obrigado por vir aí. Você que assistiu aí, muito obrigado também. Não deixa de entrar no link aqui, porque é muito importante. Pode ser muito importante pra você, tá bom? E é isso. Valeu. Um beijo pra você e a gente volta semana que vem aí com mais um episódio de Acertando as Contas, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau.